Presidente da APA, Nuno Lacasta, para uma intervenção de 15 minutos. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu, tal como na intervenção anterior, sublinho o que foi dito pelo meu colega da CCDR-LVT e, pelas notas que tomei, identifico 7 temas que irei passar em revista nesta intervenção final. São eles um tema mais genérico, que diz respeito à questão dos aterros em Portugal. Se me permitisse, eu gostaria de fazer umas notas sobre isso. Não é a primeira vez que o faço nesta comissão, mas acho que vale a pena reiterá-lo. Segunda questão da desativação. A terceira questão da discussão pública. Novamente, reiterar os esclarecimentos sobre períodos de captação, captações agrícolas. Passarei para a minha colega Ana Cristina Carrola, muito rapidamente, uma nota também muito rápida sobre a questão da importação à época de resíduos e terminarei com questões associadas à fiscalização. Em primeiro lugar, dizer então o seguinte: já não é a primeira vez que refiro, e hoje em dia todos nos vimos apercebendo disso, que estamos hoje em Portugal perante uma situação em que se torna cada vez mais difícil poder, já nem digo abrir novos aterros, falo em até abrir celas novas em aterros pré-existentes, como é o caso deste. E, portanto, essa é uma situação recente, do ponto de vista de sensibilidade pública e, em consequência, de um conjunto de seus representantes, que conhecemos. A APA teve ocasião, já há coisa de 2 anos, no que diz respeito a esta tipologia de aterros, logo sinalizar que estávamos perante um tema que nos iria obrigar a reponderar algumas destas considerações e algumas destas infraestruturas, mas a nota que eu gostaria de deixar é que, se é certo que estamos todos alinhados no que diz respeito à necessidade do país, e agora falo, por exemplo, de resíduos urbanos, de deixar de depender tanto do aterro como o destino de escolha final para os resíduos urbanos, desde logo porque ainda temos uma taxa de deposição mais alta do que aquela que já devia ser face ao nosso atual estado de desenvolvimento, na casa dos 57%, não é menos verdade que a prazo teremos que reduzir esta taxa de deposição em aterro para 10%. Este prazo é nesta década. E, portanto, o desafio é enorme, o desafio é maior para a sociedade portuguesa, para as formas de gestão, e é nisso que estamos trabalhando, obviamente sob a orientação do Governo, no que diz respeito à elaboração do novo plano de resíduos sólidos urbanos e no que diz também respeito à questão dos resíduos não urbanos. Não é menos verdade, porém, que claramente seria um tema de saúde pública se não tivéssemos ainda assim na não existência de outros destinos simplesmente algumas dessas infraestruturas. Porque uma coisa nós nos lembramos como sociedade é que as lixeiras a céu aberto, e não é nada disso que se trata neste caso, ou outras formas de depósito, se é que podemos chamar de depósito, na beira da estrada, foram as situações que há 30 anos, esta parte, 25 anos, 20 anos, que claramente não nos colocavam onde nos queríamos colocar. Portanto, temos aqui um dilema, não o escondo, e temos aqui um desafio grande da sociedade portuguesa, e aquilo que estamos colocando em cima da mesa é no sentido de podermos, de facto, numa década, quiçá fazer algo que devíamos ter feito mais a miúde, a redução para a obrigação comunitária de taxa de deposição em aterros de cerca de 57%, que é o que temos hoje, para 10%. É um desafio grande para a sociedade, incluindo para os resíduos não urbanos. Segunda nota que gostaria de dar sobre o daqui para a frente, reiterando aquilo que disse o Sr. Vice-Presidente da CCDR, é que, justamente naquele momento que foi referido, o operador está também obrigado a apresentar um plano de desativação e que, no fundo, serão os dois lados da mesma moeda, um plano de desativação da infraestrutura e, nesse âmbito também, uma metodologia de selagem do aterro. Ambos serão, pelas diferentes entidades e o objeto de vistoria, conferidos se faz sentido daquela maneira ou de outra e aprovados em devida altura. A discussão pública, o tema da discussão pública que foi referido. Essa matéria é muito importante e, com o devido respeito, aquilo que é feito, e é público, porque a discussão pública e o seu relatório é publicitado pela APA no seu site, e com efeito indicou um conjunto de preocupações, até de oposições, e aquilo que fizemos foi registá-las, foi colocá-las neste relatório de consulta pública, e no que diz respeito em particular a maior parte
das contestações diziam respeito, nomeadamente, a questões de O2. Foi verter, nos termos da licença, um conjunto de matérias, um conjunto de obrigações, de medidas, justamente para mitigar esse mesmo efeito. Pelo que eu me parece, Sr. Presidente, com a sua autorização, iria partilhar, já é público, mas ainda assim iria partilhar com esta Comissão os termos do título único ambiental, bem como, se calhar, uma nota da nossa parte que poderá ajudar a explicar um pouco isso. Creio que será de utilidade para esta mesma Comissão. Gostaria de reiterar, o próximo ponto, que do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de salvaguarda dos períodos de captação, essa salvaguarda foi completamente assegurada nos termos em que referi no início, nomeadamente através da verificação por parte da EPAL de localização das várias captações, do que fazer em relação a todas elas, e isso ficou absolutamente salvaguardado no licenciamento desta mesma instalação. E, portanto, posso assegurar isso mesmo, que não há aqui esse tema de saúde. Sobre as captações agrícolas, eu não estou neste momento preparado para esta resposta, mas vou, evidentemente, identificar, porque esta informação, tudo o que diga respeito a captações obviamente às quais temos acesso, não deixaremos de partilhar também com o Parlamento. Ainda devo dizer que, como foi dito pelo Sr. Presidente da CCDR-LVT, esta infraestrutura tem condições de impermeabilização e de proteção ex ante nomeadamente de lixiviados e de vazamentos que são de cariz industrial e, portanto, com nível de salvaguarda que muitas vezes não ocorre noutro tipo de instalações. E aqui estamos perante uma instalação com um conjunto de salvaguardas muito superior ao de, por exemplo, às vezes casas, como bem sabemos. Mas ainda assim tentarei encontrar informação relativa a captações agrícolas. Antes de passar a palavra à minha colega, se calhar assim mais fácil, sobre a fiscalização, eu gostaria também de recordar ao Parlamento que, isto é, de lei, a APA, em matéria de gestão de resíduos, não tem competências de fiscalização nem de inspeção. E, portanto, o que faz é que, quando toma conhecimento de informação, ou através de vistorias, nas quais essa sim participa com outras entidades, ou por através de reclamações, que as reencaminha de imediato para as entidades competentes em relação à matéria para a fiscalização, que são, prima facie, a Inspeção-Geral e a CCDR. Ainda assim dou nota que, no ano de 22, não temos registro na APA de qualquer reclamação relativamente a esta infraestrutura, e creio, aliás, o mesmo se diz respeito exatamente a 2021. E sobre fiscalização é isso que gostaria de dizer. Passo então a palavra à minha colega Ana Cristina Carrola sobre a questão de, à época, importação de resíduos e como é que isto era feito, para também tranquilizar os meus deputados que era feito de acordo com as melhores regras internacionais e nacionais. Muito bem, obrigada. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvi-la. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente da CCDR-LVT. Muito rapidamente só dar nota que, relativamente aos movimentos transfronteiriços de resíduos, como sabem, desde fevereiro de 2020, eles deixaram de ser autorizados com destino a aterros de resíduos não perigosos. Isto não porque os resíduos que venham do estrangeiro sejam diferentes dos que nós produzimos a nível nacional, mas claramente porque, como todos sabemos, o Dr. Nuno Lacaste acabou de referir, estamos com problemas de criar capacidade de aterro, portanto, a nível nacional, e temos que salvaguardar a capacidade que temos para a produção nacional. À data, previamente a esta inibição da autorização destes movimentos transfronteiriços de resíduos, o que estavam os nossos aterros nacionais a receber eram resíduos de tratamento mecânico equiparados a resíduos urbanos, ou seja, na gíria dos resíduos, o LER 191212, que claramente é um resíduo já fermentado, que não causaria grandes problemas ao nível da lixiviação, nem poderia ser considerado ou associado a um aumento de risco de lixiviação ou de produção de biogás. Mas sim, claramente estava a ocupar espaço nos nossos aterros nacionais e face à necessidade que temos de salvaguardar o espaço que ainda temos, portanto, esta inibição mantém-se à data e, portanto, para todos os aterros de resíduos não perigosos. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Presidente, ainda deseja usar a palavra? Não? Não, Sr. Presidente, peço desculpa. Não há nenhum problema. Bom, sendo assim, queria agradecer